Senhor, igreja, entre por suas portas com ações de graças e em seus átrios com louvor. Deem-lhe graças e bendigam o seu nome. Vamos orar e apresentar este culto na presença do Senhor. Curva sua cabeça, feche seus olhos, chame toda a sua família, estejam reunidos neste momento para adoração, para busca ao Senhor. Senhor meu Deus e meu Pai, em Tua presença nós estamos nesta manhã para glorificar o Teu nome. Pai, para bendizer o Teu nome, pela Tua graça, pelo Teu poder, pelo Teu amor que se manifesta todos os dias nas nossas vidas. Pai, entregamos este culto nas Tuas mãos. Entregamos esta casa, este jovem, esta criança, este pai, esta mãe, que neste momento consegue estar conectado conosco para juntos adorarmos a esse Deus. Pai, abençoamos esta casa, colocamos a Tua presença, Senhor, selamos com Teu sangue, porque não permitimos, Senhor, que nada, Senhor, que não provém de Ti, possa entrar nesta casa. Apenas o Teu poder e a Tua presença, Senhor, que possa entrar nesta casa. Aleluia. Senhor, nós somos gratos em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Se coloque de pé aí onde você está e ofereça o seu melhor a Ele. A Ele, aquele que é único e digno, merecedor de todo o nosso louvor, de toda a nossa adoração. Diante dessa situação que nós estamos vivendo, só podemos adorar, adorar, adorar e adorar. Porque quando o louvor sobe, Deus desce e as coisas acontecem. Aleluia. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Desejo é buscar mais e mais e mais de Ti, Senhor. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então venho incendiar meu coração, eu Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Sua glória contemplar. Então venho incendiar meu coração, eu Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Sua glória contemplar. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então venho incendiar meu coração, eu Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Sua glória contemplar. Então vem me incendiar meu coração, eu Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos assentados no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e pousou sobre cada um deles, e começaram a falar em novas línguas
língua como que de fogo, conforme que o Espírito Santo os concedesse. E todos foram cheios, 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 cheios do Espírito Santo. Meu coração, eu teu altar, quero ouvir o som do céu, sua glória contemplar. Então venho incendiar meu coração, eu teu altar, quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Nós te damos honra, Senhor, nós te damos glória. Oh, aleluia! Te damos honras, te damos glórias. Teu é o poder, para sempre, amém. Te damos honras, te damos glórias. Teu é o poder, para sempre, amém. Nós te damos honras, te damos honras, te damos glórias. Teu é o poder, para sempre, amém. Então venho incendiar meu coração, eu teu altar, quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então venho incendiar meu coração, eu teu altar, o som do Paz do Senhor, igreja, paz do Senhor, meus queridos. Eu quero vos saudar mais uma vez aqui com a bendita paz do Senhor. Neste momento nós queremos ouvir a palavra de Deus e eu quero compartilhar uma mensagem de fé, uma mensagem de esperança com você na Sagrada Escritura, no livro de Lucas, capítulo 7, no seu versículo 11. Nosso Deus, nosso Pai, queremos te glorificar, te exaltar, Senhor, nesta manhã, abençoado, Pai. Muito obrigado, Senhor, por estar aqui conosco, Pai. Queremos neste momento compartilhar a sua palavra. Queremos compartilhar, Senhor, as sagradas escrituras, o mistério que sai do seu trono, Senhor. Eu creio que o Senhor tem uma palavra para nós, uma palavra de fé, uma palavra de esperança. Porque a sua palavra diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. No nome do Senhor Jesus Cristo, nós te glorificamos, Senhor. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a o Senhor, se compadeceu dela e lhe disse: não chore. Chegando-se, tocou o esquife e, parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera o morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Aleluia. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judeia e por toda a circunvizinhança. Glória a Deus. Nós ouvimos aqui um texto, uma porção de texto que narra a ressurreição de um jovem. Lucas narra esta história e entre muitas outras histórias sobre este homem chamado Jesus. Jesus é o Messias, aquele que
foi enviado por Deus para transformar a minha vida, transformar a sua vida. Jesus é o Salvador, o Messias, aquele que veio resgatar a alma perdida deste mundo. Mas além disso, esse Jesus que nós falamos é o mesmo Jesus que ressuscitou na cruz de entre os mortos. É o mesmo Jesus que nasceu de uma virgem. Sim, a Bíblia diz que ele nasceu de uma virgem. Ele é filho de um carpinteiro. Ele teve uma vida simples. Ele teve uma vida humilde. Mas diz que Jesus, quando na sua toda trajetória, Lucas vai narrar e vai dizer que Jesus curava os enfermos, Jesus curava os cegos, Jesus ressuscitava os mortos, Jesus fazia grandes milagres que foram narrados por Lucas. Lucas é um escritor que não viveu face a face com Cristo. Lucas é um escritor que não viu Jesus presencialmente. Lucas ouviu falar de Jesus. Lucas, tudo que ele escreveu sobre Jesus são relatos que ele buscou, são relatos que ele recebeu de apóstolos, de homens de Deus, de pessoas que testemunharam este grande homem. Aqui Lucas vai nos trazer uma história maravilhosa. Lucas vai falar aqui da ressurreição de um jovem. A Bíblia vai dizer que havia uma viúva em Naim, e essa viúva tinha o seu único filho, e esse seu único filho veio a morrer. E a palavra de Deus vai dizer que na cidade de Naim encontrou-se luto naquela família. Eu começo a imaginar agora, imagina numa situação de enterro, numa situação de velório, queria dizer, onde as pessoas estão tristes, os familiares estão tristes, os amigos estão tristes, a vizinhança se concentrou na casa da viúva para fazer o velório, e todo mundo está triste, concentrado no mesmo lugar, porque perderam alguém que amavam. A Bíblia diz que era um jovem. Escuta só, estou falando de um jovem. Morreu um jovem. Nós aprendemos na história dos antigos que o normal era os mais novos enterrarem os mais velhos, e não os mais velhos enterrarem os mais novos. Mas estamos numa situação em que os mais velhos têm que enterrar o mais novo. Então, no curso natural não fazia sentido, era precoce, era prematuro a morte de um jovem. Estamos vendo aqui um jovem, sonhos perdidos. Esse jovem ainda pensava em casar. Esse jovem ainda pensava nos seus projetos, na sua empresa, nos seus filhos. Esse jovem ainda tinha coisas para realizar. E nós estamos vivendo uma época em que esta doença, essa pandemia de coronavírus está tirando a esperança das pessoas. As pessoas foram tomando medo. Pessoas mais jovens que têm esperança de constituir uma família, que têm esperança de desenvolver seu ministério, seu chamado. Pessoas mais velhas que têm esperança de crescer profissionalmente, de crescer na sua empresa. Agora estão com medo do coronavírus, estão com medo desta doença, estão com medo de perder a vida. Mas eu estou falando de um jovem que não estava com medo de perder a vida, já tinha perdido a vida. Ele já não tinha mais esperança, porque a sua esperança já tinha acabado. A nossa esperança, ela acaba com a morte. Há um ditado que diz: enquanto houver a vida, há esperança. Significa que quando a vida acaba, nós já não temos mais esperança. Já não tinha mais esperança para esse jovem. Escuta só. Enquanto eles se reuniam na casa da viúva de Naim, a Bíblia vai dizer que Jesus saía de Cafarnaum em direção a Naim. Ele ia passar por Naim, ele ia entrar na cidade de Naim. Escuta, de Cafarnaum para a cidade de Naim são mais ou menos 40 quilômetros de viagem, são 40 quilômetros de caminhada. Não havia BMW, não havia Ranex, não havia Mercedes, não havia avião naquela época. Jesus tinha que andar 40 quilômetros para chegar até a cidade de Naim. Quando Jesus está destinado a te encontrar, quando o seu destino não é a morte, Jesus não mede esforço, Jesus não mede sacrifício, Jesus vai até o seu encontro. Não importa se são 40 quilômetros, não importa a distância, não importa o esforço, Jesus vai chegar até você. Mas estava instalando um cenário aqui de infelicidade, estava instalado um cenário aqui de falecimento, e choravam aqui para lá, choravam aqui para colar. Eu imagino agora nos tios aproximando
aproximando para a viúva. Imagino aqui nas tias aproximando para a viúva, dizendo: como é que vamos fazer o enterro? Já prepararam a cova? Já falaram com o coveiro? Já falaram com o homem que guarda o cemitério? E eu imagino neste momento, neste ambiente de falecimento, Jesus vai em direção da cidade. Mas enquanto Jesus ia em direção da cidade, a Bíblia diz que a viúva e o povo, a multidão, saía da cidade em direção ao portão para o cemitério. Naquela época, naquele tempo, os cemitérios não ficavam dentro da cidade. Escuta aqui, instalou-se um cenário maravilhoso aqui. Quando o caixão passasse pelo portão, significava que já não tinha mais volta, já não tinha mais esperança, o morto já se foi, porque depois que o morto saía naquela época, depois que o caixão era retirado da cidade, os portões eram trancados. E a Bíblia diz que, chegando-se Jesus, tocou o esquife, parando os que conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. E a Bíblia diz que sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à mãe. Todos ficaram admirados. Por quê? Porque quando Jesus entra pelo portão, o cortejo parou. Quando Jesus passa pelo portão, acabou o acompanhamento do funeral. E Jesus vai em direção à morte. Enquanto ele caminhava em direção à morte, a palavra de Deus vai dizer que a viúva estava no meio da multidão. Mas Jesus viu a viúva e se compadeceu dele. Escuta, eu quero te dizer, você que está vivendo um momento de terror, de medo, possuído pelo medo de morrer por esta doença. Há 8 bilhões de pessoas na face da terra, mas ainda assim, Deus pode olhar para esta multidão, ainda te ver. Deus ainda pode olhar para esta multidão, ainda ver você. Deus ainda está olhando por você. Deus não se esqueceu de você. Deus não te abandonou. A Bíblia diz que no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor sentado no seu mais alto e sublime trono. Deus ainda está no controle. Deus ainda está sentado no trono. E Deus ainda tem um controle de todas as coisas. A morte não tira o trono de Deus. A morte não tira a autoridade de Deus. A morte não tira o poder da ressurreição. E Jesus viu aquela viúva. Jesus não viu só a viúva, mas ele viu a necessidade da viúva. E Jesus vai em direção da viúva, ele vai em direção do caixão. E quando ele chega, a palavra de Deus diz que ele chega e toca no caixão e diz: jovem, eu te ordeno, levanta-te. E a Bíblia diz que o jovem se levanta e começa a falar. E todos ficaram possuídos de temor. Escuta, tem pessoas que estão com medo da doença, tem pessoas que estão com medo do coronavírus, mas quando o Senhor salvar a sua vida, eles vão ficar admirados e vão ficar com medo de tanto poder de Deus que vai se manifestar na vida da sua igreja. Tem gente que já não tem esperança, tem gente que já desacreditou. Escuta só, a Bíblia vai nos dizer que Jesus chegou e se instalou outro cenário. Essa notícia a respeito dele se divulgou-se por toda a Judeia e por toda a circunvizinhança. Todo mundo estava sabendo o que estava acontecendo naquele momento. Eu imagino já o coveiro que estava no cemitério trabalhando na cova, já fez a cova. Ele diz: agora vou fazer os 2 metros, né? Agora vou fazer 1 metro de profundidade. Agora eu vou fazer essa cova aqui para caber o caixão. Eu imagino um coveiro esperando, olhando para o relógio, dizendo: já passam 11 horas, eles não estão chegando. Ele olha para o relógio, já passa o meio-dia, é meu horário de almoço. Eles vão ter que fazer o enterro depois do almoço. Eu imagino já o coveiro dizendo o seguinte: eu já almocei, mas eles não chegam. Então eu vou ter que ir até a cidade para ver o que está acontecendo. Eu imagino o coveiro correndo para a cidade. Quando ele chega pelo portão da cidade, ele vê uma multidão dançando, uma multidão alegre, uma multidão pulando. E quando ele está chegando na cidade, eu imagino ele aproximando alguém da multidão e vai chegar para ele e vai perguntar:
o que está acontecendo aqui? Eu estou há tanto tempo esperando por um funeral, mas estou vendo pessoas alegres aqui. O que está acontecendo aqui? Eu imagino aquela pessoa que se vira para o coveiro e vai dizer para ele: não te falaram que o velório foi cancelado, não te falaram que a morte foi cancelado, não te falaram que a tristeza foi cancelado. Escuta, Deus tem uma palavra para você. A morte foi cancelada para a sua vida. O velório foi cancelado na sua vida. Fica para outra hora, não é agora. Deus já entrou pela porta. Escuta, a doença, esta enfermidade está tirando esperança de pessoas que cantavam, já não cantam mais, que dançavam, já não dançam mais, que pregavam, já não pregam mais. Eu quero dizer para você, há uma esperança. Queriam calar você, mas vão ter que te ouvir gritar mais alto. Queriam parar você, mas vão ter que te ver indo mais à frente. Queriam fechar a sua boca para você não falar da fé que você acredita, mas vão ter que ver você confessando a fé no nome de Jesus Cristo. Vai dizer ao coveiro para tapar a cova. Vai dizer ao coveiro para procurar outra pessoa para sepultar, porque não há sepultamento sobre a sua vida. Vai dizer ao coveiro que não há mais morte aqui. Todo marreu que foi feito para a morte, agora é para a festa. Toda carne que foi feita para a morte, agora é para a festa. A morte foi cancelada no sangue de Jesus Cristo. Mediante essa palavra que você acabou de ouvir, falamos de Jesus que cancela a morte, Jesus que entra pelo portão e para o funeral. Ele entrou e o funeral parou. Esse Jesus que entra pelo portão da cidade e para o funeral, esse Jesus que cancela o enterro, é o mesmo Jesus que quer salvar a sua vida. Se está alguém aí sentado em casa nos ouvindo, se está alguém aí neste confinamento, neste fica em casa, né? Nesse isolamento social, se está alguém nos ouvindo, acompanhando e acompanhou essa pregação, eu quero te convidar a aceitar o Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Acredite, Ele é a solução para o seu problema. Ele é a cura sobre o seu problema. Se você quer aceitar a Jesus como seu Senhor e Salvador, levanta sua mão aí em casa e ora comigo. E repita as palavras que eu vou falar. Senhor Jesus, eu te recebo e te aceito como meu Senhor e Salvador. Eu entrego a minha vida nas suas mãos. Eu quero entregar o meu presente, o meu futuro nas tuas mãos. Obrigado, Jesus, por me encontrar e por me amar tanto. Obrigado por me perdoar. Obrigado por, neste momento, estar a escrever o meu nome no livro da vida. Tivemos um culto abençoado. Espero que você tenha sido abençoado com a palavra, com o louvor. Não se esqueça que na próxima semana nós vamos ter mais um culto. Neste mesmo horário, reúna sempre a sua família para que possa juntos adorarmos ao nome santo do Senhor. Vamos orar e agradecer? Senhor meu Deus, meu Pai, obrigado por este culto. Obrigado pela tua presença, obrigado pela palavra, obrigado, Senhor, pelo louvor, obrigado por tudo que o Senhor fez e vai fazer, em nome santo de Jesus. Obrigado, Senhor. Estenda as suas mãos para receber a bênção. Nós abençoamos a sua semana. Que o amor do nosso bom Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja consigo e com todos nós desde hoje e para todo sempre. E se você puder, cante comigo. Amém. 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 Aleluia.